Bom, então hoje, né, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar como é que a gente, a partir de uma questão a ser resolvida, como é que a gente entende como é que vai ser esse algoritmo, certo? Porque senão fica uma coisa muito abstrata. E aí o exercício de hoje, a gente vai fazer esse aqui de baixo, mas não se apegue nele ainda não. Vamos olhar para o exercício da aula passada. Tá? Então, o que dizia o exercício da aula passada? Leia uma sequência de números, ou dada uma sequência de números, tá? Apresente como resultado a soma de x1, x2, x3, xn xn é de e o resultado, né? Então, ora, o que a gente pode ver aí no meio do caminho, né? É claro que eu estou olhando já sabendo, eu, o professor, já estou olhando sabendo, mas vocês vão olhar isso aqui, né? Vão dizer, para onde que eu começo? Então, ora, se eu vou ler uma sequência, isso aqui já de cara, certo? Vai denotar um laço. Certo? Porque são vários números, eu não sei quantos são. Ok? Tudo bem? Então, quando eu olhar isto aqui, eu vou dizer o seguinte: no meu algoritmo para resolver isso aqui, eu vou ter um laço, ou eu chamei de laço, mas chamei de outra coisa, né? Como é que é? Repetição. Porque são várias coisas iguais. Entenderam? Então, eu tenho vários números e eu quero a soma desses números. Então, é igual. A segunda coisa que eu vou olhar, né, neste caso, é isso aqui, ó. O final é diferente disso aqui. Bom dia, bom dia. Temos tanto faz. Sempre em qualquer lugar. A cadeira é azul, todas as duas. Todas elas. Então, ora, se eu tenho coisas que podem diferenciar dependendo de uma condição, eu vou ter aqui uma condicional. Então eu quero saber quantos são pares ou ímpares. Então eu tenho uma condicional. Pelo menos um. Eu tenho que tomar uma decisão. Então, se alguma coisa é assim ou assado. Ou é assim ou não é assim. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Não está conseguindo ver? Olha só. A resposta é assim, ó. A soma de x1, x2, x3, x4 e x5, olha só. Eu tenho um padrão aqui, ó.
o número, vírgula, o número, vírgula, o número, vírgula. O número não tem vírgula, tem um E. Então, ou é um número, vírgula, ou é um número e outra coisa. E no caso, x5. Né? Então, eu vou ter uma coisa que é diferente, apesar de estar dentro da mesma ideia, mas em algum momento é diferente. Beleza? Tá. Então, vamos continuar. O resultado não é condicional, tá? Mas os valores sim. Eu tenho algo que vai acontecer várias vezes. E tem algo que só vai acontecer uma vez. Olha só. Isso aqui vai acontecer várias vezes. Certo? Mas isso aqui vai acontecer uma vez. E antes disso aqui tudo, isso aqui vai acontecer depois dessa repetição. Depois desse laço. Então, eu tenho algo que acontece antes, algo que acontece na repetição. Dentro da repetição, vou ter uma condicional lá, certo? E algo que vai acontecer depois da repetição. Consegue? Estão conseguindo acompanhar? Então, quando eu olho para um problema, não olhe para esse de baixo, olhe só para cima. Tá? Quando eu olho para o problema, eu tenho que detectar essas três estruturas. Tá? As estruturas de condicionais, a estrutura de repetição e a estrutura de sequência de comandos. Só isso. Todo momento é isso, todo momento é isso, tá? Eu tenho que olhar e detectar aonde é que estão as coisas. Ah, se eu não conseguir, eu faço igual o Jack. Vamos dividir em partes. E até aonde eu consigo entender. Certo? Isso aqui vai ser um quebra-cabeças que a gente vai desenrolar. Beleza? Então, por exemplo, na avaliação, eu posso dar uma... Entre esse e esse, eu vou escolher esse para vocês fazerem. Porque dá mais trabalho. Tá? Tudo bem até aí? Tá. Então vamos ver como é que as coisas vão se organizar. Então, eu vou ler uma sequência de números. Opa, eu já sei que é um laço. Não é? Agora, eu não sei quantos são. Opa, se eu não sei quantos são, eu tenho duas formas de finalizar essa sequência. A primeira é determinando que, ao ler um valor específico, eu paro. Ou que eu saiba quantos serão antes. Então tem duas formas de fazer. Certo? Digite 0 para parar.
né? E esse zero não vai ser reconhecido, ou diga, tem tantos elementos lá dentro, para você ler. Vou fazer pelo mais fácil, que é perguntar quantos. Então, primeira coisa é, leia quantos. Quantos números? Certo? Eu posso refinar o meu programa, se eu quiser, tá? Mas eu vou pensar em refiná-lo a partir de agora, tá? Então, eu já sei quantos números são, eu não sei quais são, ok? Outra coisa que a gente aprende é isso aqui, ó. Variáveis. Descobrir quantas variáveis a gente tem. Bom, então, meu problema para resolver esta situação é quantos números são? Isso é um problema do desenvolvedor. Quantos números são? Não sei. Cadê o pessoal que estava dançando aí? Só veio o pessoal que estava batendo palma lá? As pessoas que eu não vi dançando. Ô, professor, desculpa, não chegou a presta atenção, né? Não chegar assim, se chegarem, né? Então, vou ler quantos números. Então, agora eu já sei quantos números são. Certo? Então, eu posso perguntar assim, ó. Se isso é um refinamento, tá? Se quantos números for 1, significa que a soma de todos os números é o próprio número. Certo? Então, leia número e exiba a soma de número é número. Acabou. Só isso. Entendeu? Se eu só tenho um número, a soma desses números todos vai ser quanto? O próprio número. Não preciso calcular. Eu já sei o que é. Não tem outra chance. Certo? Senão, ou seja, se quantidade de números não for 1, o que eu tenho que fazer? Opa! Se for 0, não imprime nada. Se for acima de 0, aí eu vou começar a fazer coisas. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer?
garantir que o valor resultante não será diferente daquilo que eu imagino. Então, eu vou iniciar uma variável. E vejam, agora eu tenho um passo. Olha, uma repetição. Vejam que aqui eu só vou ler o número se ele for só um. Então eu não vou ler o resto. Tá? Então agora eu tenho isso. E eu tenho algo que é antes desse laço, dessa repetição. Então eu vou lá. Exiba a soma de e pronto. Certo? E se for zero? Então eu posso ter um erro aí. Então eu posso avaliar, né, que se eu posso ainda verificar isso. Então, eu estou verificando todas as possibilidades. Então vou lá. Se quantos números for menor do que menor, igual ele não é, certo? Se quantos números for menor do que o que eu tenho que fazer? Uma mensagem de erro. A quantidade de números é insuficiente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um tratamento de erros. Ok? Isso é um tratamento de erros. Isso aqui não é um tratamento de erros. Isso aqui é uma situação específica. Um caso especial. Isso aqui é um caso de erro. E o caso genérico? Viu que o algoritmo está completamente diferente daquilo que a gente estava fazendo? Que eu fiz lá na hora? É isso aí. Cada vez que vocês olharem para um problema, vocês podem resolver de forma diferente. Não tem nenhum problema quanto a isso. Aliás, é ideal que vocês façam isso. Que achem soluções diferentes para os problemas. Porque há soluções diferentes. Então, se não, deixa eu pegar outro pincel aqui. Então, eu já sei que não é 1 e não é menor do que 1. Então, eu tenho certeza que é
tem mais de um número. Caso geral. Entendeu? Então, a partir de agora, eu tenho um caso geral. E como é que eu trabalho o caso geral? É agora que a gente vai fazer. Certo? Bom. Se não, então eu sei que tem mais de um. O que é que eu vou fazer? Opa, agora eu vou lá de novo. Somatório igual, recebe 0. Certo? O que eu estou fazendo? Colocando 0 neste endereço de memória, que eu dei o nome de somatório. Beleza? E aí, tudo bem? Tudo bem? Estou indo muito rápido ou estou indo muito devagar? Tá ótimo? Eu queria entender para aquele somatório ali, o somatório recebe 0, recebe 0. Isso quer dizer que o somatório é igual. Eu estou colocando 0 nesta variável. Então, esta variável agora tem o valor 0. Ponto. Para que eu faço isso? Tá? Para não ter surpresas. Porque no momento que eu crio uma variável, eu não sei o que tem lá nela, porque ela é só um endereço de memória. Lembra? Uma variável acessa um endereço de memória. Então o que tem lá? Não sei. Como é que eu sei? Coloco. Simples. Tá? Vamos lá. Somatório recebeu 0. E agora? Agora eu posso escrever a soma de que é o que vem antes. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou começar a ler os números. Estou preparado para somar esses números, mas quais são os números? Eu sei quantos são. Eu sei que não é 1 e não é menor do que 1. Então, tem mais de um número. Onde é que está esse valor de quantos números tem? Está aqui, ó. Quantos números? Nesta variável. Aqui tem um número, a quantidade de números. Eu já testei para ver se é 1. Não é. Eu já testei para ver se é menor do que 1. Não é. Então agora eu vou trabalhar no caso geral, no caso óbvio. Tá? Vou partir lá para outra linha. Eu não falei nada. Vamos lá. Então, eu vou partir agora para o caso geral. Qual é o meu caso geral? Ler essa sequência. Ler e acumular valores. Então,
vou para o laço. Ó. Enquanto, gente, enquanto quantidade, quantos números for maior do que 1, por que maior do que 1? A gente vai ver, tá? Então, enquanto essas coisas acontecerem, o que eu tenho que fazer? Leia o número. Lembra, estou lendo o primeiro número, certo? Eu já escrevi a soma de exiba número e vírgula, certo? Eu vou exibir o número e a vírgula. Então, então se eu tenho dois números, tá? Então vamos supor que eu tivesse dois, não é um, é maior que um, tá? Então é 2. Então, quantos números 2 é maior que 1? É. Então eu vou ler. Leia o número, exibir o número. Eu vou somar os números. Somatório. Recebe o que está em somatório. Mais o número. Certo? Ok? Beleza? Até aí tudo bem? Bom, e agora? Lembra? Se eu estou usando isso aqui como parâmetro de parada, eu tenho que obrigatoriamente modificar esse valor aqui. Quantos números recebe? Quantos números menos 1? Tá? Aqui é tudo junto. Mais ou menos. Ok? Então, eu estou lendo e exibindo, ó. Estou fazendo as repetições. Até quando? Se só tiver um, opa, beleza, se só tiver dois. Agora, vamos supor que tivessem dois. Vai voltar para lá, o que vai acontecer? Leu o primeiro, chegou aqui e diminuiu. Então eram 2, ficou 1. 1 não é maior do que 1. Então o que eu tenho que fazer? Né? Acabou. Só que eu tenho que ler o último número. Leia número e exiba. E número somatório
Percebe? Somatório mais número. Eu vou imprimir o que está depois. É de acabou? Não, olha aqui. Isso aqui é do senão. Então, acabou não. Falta o outro senão. Acabou? Acabou. O que impede de, quando o número chegar no 1, ele não exibir a soma de número como sendo número? Dá totalmente certeza. Impede aqui, ó. Se for só um número, é isso aqui. Não, é porque assim. Vamos supor que tenha 2, certo? Então tem 2, não vai fazer nada disso, vai entrar nesse senão aqui, ok? Entrou no senão, aí a soma de, aí eu vou ler um número, eu vou exibir um número, a soma de x1, vírgula. Ah, tem um problema. Tudo bem, pode ter um probleminha só. Somatório, quantidade, diminuiu. Quantos agora? Ficou 1. 1 não é maior do que 1. Então ele não vai fazer isso. Vai fazer o quê? O resto. Vai ler o segundo número e número é tanto. Tem um erro ali que eu vou já consertar. Aquele encontro está dentro da condição do senão? Sim. Se estivesse fora, quando chegasse a. Não, se estiver fora é outro programa. Mas no caso, se estivesse fora, quando ele igualasse a 1, ele iria para a Se estiver fora é outro programa. Ele não está fora. Então, aqui eu tenho que tratar o que está sendo colocado. Se eu quero fazer outro programa, eu faço outro programa. Certo? É isso que a gente tem que entender. Eu não vou escrever um algoritmo em possibilidades. Eu vou escrever o que eu quero. Eu só vou escrever aquilo que eu quero. Eu não estou entendendo o que tu está perguntando. Mas é importante deixar claro isso. Eu vou escrever aquilo que exatamente eu quero. Tem que ser exato. Em caso de eu ter errado e deixado fora do senão, ele estaria fora desse si. Ele estaria ainda nesse senão. Significa que, ao terminar isto aqui, ao terminar esta parte aqui, tá? Ele ia continuar. Então, ele ia exibir isso e ia continuar fazendo isso. Porque ele não está condicionado, ele está na sequência. Se ele estando na sequência, ele vai continuar fazendo. Acabou um comando, vai fazer o outro. Acabou um comando, vai fazer o de baixo. Acabou esse comando, vai fazer o de baixo. Acabou esse comando, vai fazer o de baixo. Então, se ele está embaixo desse si, ele vai fazer depois. Isso é programado. Está embaixo, ele vai fazer. Não tem como ele não fazer, a não ser que eu desvie o caminho.
Quem foi que perguntou mais? Entendeu? Quando tiver no penúltimo número, ele não vai primeiro aquela vírgula. Vai. Quando fosse 2, mas seria, ficaria só 2 e 2, só que se fosse 3, ele colocaria, vamos supor, 1,2. Pode ser quantos números eu quiser. Não, mas ele colocaria a vírgula em vez de i primeiro, já Não. lá em cima. Não. Se fosse. O que vai acontecer é que depois do penúltimo número ainda vai ter uma vírgula. Mas isso é um erro que eu estou entendendo que eu tenho, como é que eu vou consertar. Eu não entendi o que está escrito no final da frase. Tipo assim, o número e essa parte está meio confusa na minha cabeça. Tipo, excessiva, aí vai ter e número. Eu não, tipo, esqueci o sinal que vai infinito. Número é uma variável. Isso aqui é uma string que eu estou imprimindo. Estou imprimindo essa string e depois o número. Estou exibindo duas coisas, porque tem uma vírgula aqui. Aqui eu estou exibindo o número, vírgula, e a string, vírgula. Aqui são duas coisas que eu estou exibindo. Eu estou exibindo várias coisas num comando só. Tem como resolver lá, mas eu vamos deixar assim por aí. Mas se eu exibir em pedaços, a frase final vai ficar em várias linhas? Não necessariamente, aqui é um algoritmo. Não é um programa. Não sendo um programa, eu tenho a liberdade de apresentar como eu quiser. Agora, no programa, se eu quero que imprima tudo na mesma linha, eu tenho que fazer isso, botar tudo na mesma linha. Porque aí vai depender da linguagem de programação. No algoritmo, não. O algoritmo é a ideia que eu quero apresentar. Então, vamos ver como é que fica. Hein, Gu? Ah, obrigado. Só perguntem. Melhor perguntar para mim do que perguntar para o amigo que ele não sabe nada. Por favor. Eu pensei que isso ali no sinal estava aberto, mas não tinha onde fechar. É algoritmo. De novo, o que eu estou enfatizando é esse espaço aqui, ó, que chama-se indentação. Certo? Então, ó, tem uma indentação aqui, tem uma indentação aqui, tem uma indentação aqui, tem uma outra indentação aqui, ó. Tá? Então dá para saber de forma mais clara o que a gente está querendo. Tudo bem? Então vamos ver como é que vai ficar o nosso programa.
Então eu vou ler um número lá, leia quantos. Então tenho duas variáveis, três variáveis. Quantos? Número somatório. Vou colocar aqui tela, tá? Que é o que vai ser exibido. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ler quantos? Sei lá, eu quero colocar 0. Primeira linha, 0. Quantos é igual a 1? Não. Então, se quantos for menor do que 1, eu vou exibir, quantidade insuficiente. Depois que eu exibir quantidade suficiente, tudo que está abaixo do senão não vai ser exibido. E o que é que eu tenho depois? Mais nada. Ó. Acabou. Programa. Certo? Acabou o programa. Não tem mais nada, não tem o próximo passo. Tudo isso aqui está dentro desse senão aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, está dentro deste senão. Que por sua vez está dentro desse outro. Então não tem outra linha para ser executada. Parou. Entenderam? Bom, vamos botar quantos igual a 1? Novo, vou rodar o programa de novo. Vou dizer, ó, quantos é 1? Se quantos for 1, eu vou dizer, leia número. Então vou botar lá 50. Tem lixo. Mas o que é que eu vou exibir na tela? A soma de 50 é 50. Está lá, ó. A soma de vírgula número 50 é 50. Ponto. O que é que eu vou fazer depois? Não entra no senão. Vai para baixo do senão. O que é que tem embaixo do senão? Nada. Se não tem nada, nada vai ser feito. Acabou o programa. Beleza? Beleza? Então, vamos para o próximo. Vamos pegar quantos 2? Opa! Vou olhar aqui, ó. Quantos é igual a 1? Não. Então vou para o senão. Certo? Quantos é 2? 2 não é igual a 1. Então vai para o senão. Quantos é menor do que 1? Não. Então vai para o senão. O que faz o senão? Somatório recebe 0. Opa! Somatório recebeu 0. Exiba a soma de certo? A soma de está exibindo. Próximo passo. Enquanto quantos for maior do que 1?
Quantos é maior do que 1? É. Então eu vou ler número. Sei lá, 10. Certo? Li 10. Beleza. Então aqui eu tenho 10. Quantos é 2? Exiba número. A soma de 10. Exiba número, vírgula. Esse é um erro, mas tudo bem. Somatório igual a somatório mais número. 0 mais 10, 10. Quantidade é quantidade menos 1. 1. Findo em quanto? Volta. Quantos que é 1? É maior do que 1? Não. Mas eu só li um número. Então, não é, acaba, pega a próxima linha. Leia número. Opa, eu vou ler número. 20. Certo? Li número. 20. Exiba e número. E 20. Somatório igual a somatório mais número. Número mais somatório vai dar 30. Exiba é de somatório. 30. Espera aí, calma que eu não acabei. Acabou. Vamos falar. Esse não foi o erro que eu tinha comentado agora? Você falou que já que, como o senhor está na área de Tem um erro, só disse que tem esse erro. Resolver esse erro, sabe criar um si e comparar com Isso. Aí eu faço. Isso. Exatamente. Exatamente isso. Mas resolve lá, ó. A soma de 10 e 20 é de 30. Você já descobriu o problema. Quando tem que descobrir a solução do problema. Descobrir o problema é fácil. Descobrir a solução é o propósito de vocês. Ele já descobriu como é que resolve. É aquilo mesmo que ele falou. Beleza? Só que se eu vou usar aquilo, eu posso fazer ainda diferente. Mas tudo bem. Tá? Dá para fazer melhor ainda. Para aquela mesma pergunta lá sobre o que eu tinha dito sobre esse não estar fora e tal. Então, no caso, se fosse incluir essa condição, seria dentro de um quanto? Possivelmente. Ou poderia mudar o quanto inteiro e criar uma outra? Tudo é possível. A gente pode até fazer recursivo isso. Mas eu não vou ensinar recursão agora. Mas recursão, lembra, recursão é só um laço. Mas o senhor faz quantidade menos um já não é recursão? Não é recursão, não. Recursão é a chamada de uma função por ela mesma. Veja, repetição é uma coisa, laço é outra. É a chamada da função por ela mesma, seguindo alguns conceitos. Isso é recursão. Ok? Então, tem um probleminha aqui. Tem esse vírgula aqui, ó. Se fossem 3, vamos falar com 3. Então, vamos lá. Paga tudo, começa tudo do zero. Ah, mas pode deixar. Tem 20, tem 30... Né? Vou apagar só a tela. Quantos? Eu vou ler lá 3. Posso ler 4. Ficar mais bonito.
4. Então, vou lá. Quantos é 1? Não. Então vem para cá. Quantos é menor do que 1? Também não. Então vem para cá. Somatório que tinha 30, tá lá. Eu vou botar 0. Por que tinha 30, professor? Porque foi o número que eu deixei por último lá naquele endereço de memória. Agora tem 0. Exiba a soma de. Aí vamos por enquanto. Quantos tem? 4. Certo? Então, quantos é maior que 1 é? Então, eu vou ler o número. Eu quero o número 15. Beleza. Então, li 15. A soma de 15, nessa linha, vírgula. Somatório igual a somatório mais número. 15 mais 0, 15. Certo? Quantos recebe quantos menos 1? 3. Volta. Quantos agora é 3? 3 é maior que 1, continua. Leia número. Então, vou ler o próximo número. 25. Certo? Então, exiba número 25, vírgula. Somatório igual a somatório mais número. 15 mais 25, 40. Quantos igual a quantos menos 1? Quantos é 2? 2 é maior que 1 é. Leia número. 35. Certo? 35. Exiba. 35, vírgula. Somatório igual a somatório mais número. Somatório igual a 35 mais 40. 75. Quantos igual a quantos menos 1? Quantos vai ser 1? Quantos é 1? 1 é maior do que 1? Não. Então, sai do enquanto. Leia número. 45. Certo? Exiba e 45. Somatório igual a somatório mais número. 120. Exiba é de 120. Então, tem um problema, é aquele lá da vírgula, a última vírgula. Mas isso é para vocês resolverem em casa, no final de semana. Tudo bem? Perguntas? Não? Entendeu? Tem uma solução, tem 3 soluções para isso. Tem até mais. Tá? Agora, vamos olhar o outro problema. E aí eu tenho que partir de alguns conceitos. Querem tirar foto? Tirem foto logo. Antes que eu resolva. Vamos lá. Então, vamos olhar esse outro aqui. Ora,
a partir de uma sequência de números. Opa, eu sei o que é uma sequência de números. Eu sei como ler uma sequência de números agora. Não sei? Sei. Quer dizer que vai ser um laço. Beleza. Vou seguir aquela ideia lá. Tranquilo. Identifique quantos. Opa, então eu tenho que contar quantos são pares e quantos são ímpares. E ainda tem que verificar se ele é par ou ímpar. Como é que eu verifico se o número é par ou ímpar?